quero passar a palavra agora ao senhor Alain Titonelli Nunes, presidente do Sindicato Nacional dos Procuradores. É você que quer ir embora, né? É você mesmo. Sindicato Nacional dos Procuradores da Fazenda Nacional e do Fórum Nacional da Advocacia da República Federal. Tem Vossa Senhoria até 7 minutos, conforme o Roberto estabeleceu aqui. Boa tarde a todos. Gostaria de cumprimentar o presidente da CETASP, né, o deputado Roberto Santiago, o deputado Paulo Rubem, que fez a indicação dessa audiência pública aqui hoje. E eu vejo o deputado Paulo Rubem fazer umas anotações e já espero que ele esteja preparando o seu cordel para essa audiência também, como ele sempre tem feito ultimamente. Bem, eu gostaria, primeiramente, de fazer um enfrentamento com base num estudo do IPEA, e eu farei uma afirmação aqui que eu acho que muitas das pessoas já ouviram alguma coisa totalmente ao contrário. E a conclusão desse estudo é a seguinte: a administração pública é mais produtiva do que o setor privado. E nós temos que propagar isso, porque a administração pública como um todo, os servidores públicos de uma maneira geral, às vezes sofrem o desrespeito da imprensa jogar aleatoriamente dados falando que o serviço público é deficitário, o serviço público é burocrático. E o presidente do IPEA, Márcio Ponchmann, ele coloca muito bem claro nessa pesquisa, quem quiser e puder ver pode entrar no site do IPEA, que verá essa pesquisa mais detalhadamente, mas ele coloca muito bem claro que em todos os anos pesquisados, a produtividade da administração pública foi maior do que a registrada no setor privado. E essa diferença foi sempre superior a 35%. Então, essa é uma realidade trazida pelo IPEA num estudo específico, comparativo, entre o setor privado e o setor público. E, não obstante esse estudo, a gente, infelizmente, tem uma política do governo federal que é totalmente contraproducente. No ano de 2012, o gasto com pessoal representou 4,3% do PIB. Foi o menor índice dos últimos 10 anos. Então, isso é uma das coisas que a gente vem aqui expor, esclarecer e demonstrar que a administração pública não é deficitária. No meu caso, que eu sou advogado público federal, eu gostaria de ressaltar alguns dados da AGU, no sentido de alcance de alguns resultados, e depois relatar suas deficiências. Nos últimos 2 anos, a AGU ela arrecadou os cofres públicos cerca de 2,3 trilhões de reais. Arrecadou mais de 55 bilhões de reais em dívida ativa da União. Bloqueou e recuperou mais de 1,3 bilhões desviados por corrupção. Acompanhou mais de 1.000 ações estratégicas envolvendo PAC, Olimpíadas, Copa, etc. Em uma só causa, teve uma vitória judicial que representou, no que tange ao crédito prêmio do INPI, uma economia de mais de 300 bilhões de reais aos cofres públicos. E apesar de todos esses resultados positivos, nós temos ainda deficiências estruturais no órgão que há muito têm sido denunciadas e nada tem sido feito para eliminar esses déficits, esses problemas. O primeiro deles a ser apresentado é uma necessidade de uma carreira de apoio. Para se ter uma noção comparativa, vamos colocar assim, em relação ao Poder Judiciário, no Ministério Público, cada integrante do Poder Judiciário e Ministério Público tem cerca de 19 servidores para cada membro efetivo. Entre as carreiras da AGU, não há sequer um servidor para apoio de cada integrante efetivo da Advocacia Geral da União, que a gente vê uma estrutura totalmente defasada no que tange a necessidade de criar uma carreira de apoio, comprometer com a maior celeridade, comprometer com a maior eficiência nos trâmites operacionais, e comprometer com a necessidade de um serviço público que atenda ao cidadão com presteza. Um outro fato que a gente tem lutado bastante é a questão das instalações. Vou citar 2 casos. Nós tivemos uma unidade da Procuradoria-Geral Federal no Mato Grosso do Sul, que ela foi interditada pelo Ministério do Trabalho pelas condições precárias que lá existiam, goteiras, etc. Tivemos também uma unidade em Jaguará do Sul,
da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, que também tinha diversos problemas, inclusive nem banheiro tinha na unidade, devido à escassez de recursos, né? Muitas vezes se implanta a unidade, coloca-se um servidor e fala assim, vá lá, dá um jeito, que eu sei que você é uma pessoa responsável, que eu sei que você é uma pessoa dedicada, e esse profissional, obviamente, que objetivando tutelar o patrimônio público, vai dar toda a sua luta, né? Toda a sua paixão em atender ao máximo esse serviço público, mas muitas vezes as condições básicas não estão sendo prestadas, né? Podemos também ressaltar um outro grande problema que a gente tem na AGU hoje. O Poder Judiciário está passando por um processo de informatização e a AGU como um todo está muito aquém nesse processo de informatização. Muitas unidades, essa rede de informática cai a todo momento. E hoje, como a gente sabe, esse processo de informatização já está a cerca de 50% da Justiça Federal, 50%, 60%. Então, não há a condição mínima de um profissional fazer um trabalho num sistema que a todo momento cai. Às vezes é necessário o procurador adquirir as próprias expensas, né, aquele sistema de Wi-Fi, né, próprio, para estar fazendo o seu peticionamento eletrônico, porque a administração pública não dá as condições necessárias para a prestação desse serviço. Uma outra realidade também é a questão da comunhão do sistema de informática com os outros órgãos da administração pública federal, no que tange à necessidade de integralização das informações, no que tange à necessidade de ter informação mais rápida para promover a defesa ou a execução das dívidas da União como um todo. Um outro fato também muito importante, já ressaltado aqui, é a questão do provimento de todos os quadros efetivos, né? Hoje aqui temos aqui representante dos aprovados da carreira de procurador da Fazenda Nacional, são 303 aprovados e nós temos mais de 480 vagas que ainda não foram preenchidas e esses colegas ainda não foram nomeados. Ora, se há 480 vagas previstas como o mínimo ideal para a administração pública exercer sua atividade com eficiência, por que não há a nomeação imediata desses 303 aprovados no último concurso? É necessário que esse provimento seja feito de imediato, porque a própria administração, ao prover esses quadros, reconhece que o padrão mínimo do exercício daquela atividade com eficiência é aquele previsto na lei e não está integralizando todo esse quadro efetivo. Aliás, é até bom ressaltar que no primeiro diagnóstico da advocacia pública feito pelo Ministério da Justiça, esse problema já é dado, né? Se a gente for utilizar a teoria da vinculação aos motivos determinantes do ato administrativo, nós deveríamos dizer que a administração teria o dever de cumprir com essa sua obrigação na medida em que ela própria reconhece esse grande déficit na carreira, tanto na carreira de apoio como no provimento desse quadro efetivo. Bem, eu gostaria de fazer uma comparativa, né? Recentemente, a Câmara dos Deputados, ela aprovou a PEC 544, que cria mais tribunais, né? E o fato de criar tribunais vai haver necessidade de que se expanda também os quadros da AGU para acompanhar esse provimento de cargos do Poder Judiciário. Porque se nós quisermos uma prestação jurisdicional efetiva e célere, é necessário que todos esses atores que façam a intervenção na prestação jurisdicional tenham um equilíbrio de quadros, né? Tenham estruturas similares. E todos esses problemas, eles acabam comprovando com a grande realidade que a gente tem na AGU, que hoje nós temos cerca de 30% de evasão daqueles aprovados, né? Tem 30% dos aprovados nem chegam a assumir e 30% desses aprovados, quando assumem esses cargos, acabam deixando a carreira logo nos primeiros anos, justamente por essa realidade complexa que nós vivenciamos. Só para finalizar, para contribuir com o debate aqui da CETASP, nós temos alguns projetos aqui que são de extrema importância para as carreiras como um todo. Nós podemos lembrar que no ano passado o governo federal editou um decreto que poderia substituir os servidores de carreira por servidores terceirizados, né? Um verdadeiro absurdo, um descompromisso com o serviço público. E também temos essa realidade no que tange à lei complementar da AGU,
que é um dos temas que nós temos debatido aqui, e o presidente dessa comissão tem nos ajudado bastante e tem sido solícito e atendido todos esses pleitos. É o absurdo de uma lei prever a possibilidade que pessoas de fora da carreira exerçam atividades insta à atividade jurídica, que é uma atividade exclusiva de Estado, que é uma atividade que prevê a necessidade de aprovação por concurso público. Então, essa é uma outra reivindicação que nós temos no que tange aos projetos em trâmite aqui nessa comissão. Deputado, eu gostaria de agradecer o tempo destinado, né, e a importância de promover esse debate e alertar a sociedade, todos os deputados, de todos os temas de interesse dos serviços públicos, dos servidores públicos gerais como um todo. Muito obrigado. Muito obrigado, Alain. Mais uma vez aqui, prazer recepcioná-lo nesta comissão.